Nos primeiros séculos da história da ilha, no atual território da freguesia de São Martinho, existiam muitas fazendas com canaviais e vinhas. A heráldica da freguesia ainda hoje assinala esse tempo de riqueza, da prosperidade da cultura da cana-de-açúcar. Em 1579 foi fundada a freguesia de São Martinho por alvará de 3 de março do cardeal Dom Henrique. A primeira sede da freguesia foi uma pequena ermida dedicada a São Martinho, na fazenda de vinhas de Afonso Anes, o hortelão. Devendo o seu nome a Martinho de Tours, comandante e soldado do exército romano, depois monge e mais tarde bispo, São Martinho foi considerado santo pela Igreja Católica por ter ajudado um mendigo que morria de frio, gesto que terá feito parar a chuva e razão, diz o povo, para se falar do verão de São Martinho, quando chove pouco durante o outono. A fundação da freguesia é marcada pela atividade da paróquia. Só mais tarde, no século XVII, foi construída a igreja paroquial. E a igreja onde nos encontramos, a Igreja Velha de São Martinho, é uma reconstrução do século XVIII. Hoje é normalmente utilizada para cerimónias fúnebres e normalmente já não se diz Igreja de São Martinho, mas Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Terá sido o aumento do número de habitantes que levou à construção de uma nova igreja. No século XIX, face ao crescimento da população desta freguesia, o vigário decidiu construir uma nova igreja, um pouco afastada da velha igreja de São Martinho. A primeira pedra foi benzida em 8 de julho de 1883, mas a construção foi demorada. Faltavam recursos financeiros para dar continuidade à obra. A obra só conseguiu prosseguir com o contributo de alguns paroquianos beneméritos, entre eles José de Abreu, que em 1907 deixou avultada herança à Igreja de São Martinho. E, de facto, 35 anos depois, é sagrado o novo templo, em 24 de junho de 1918. O povoamento fica associado ao trabalho pastoral desenvolvido pela paróquia, que levou à construção de novos espaços de culto. A Capela de Nossa Senhora da Nazaré foi instituída em 1627 por Martim Vaz. Trata-se de um edifício classificado do nosso património que urge restauro. Nesta capela sobressaem os painéis de azulejos. Do lado do Evangelho, o prodígio de Dom Fuas Roupinho, da autoria de António Oliveira Bernardes e datável do primeiro quartel do século XVIII. Nesta capela funcionou a primeira sede da paróquia da Nazaré, criada em 1960 pelo bispo Dom David de Sousa. A paróquia da Nazaré mudou-se para um novo templo da autoria do arquiteto Rafael Botelho, e a sagração dessa nova igreja foi em dezembro de 2002. Na nova igreja continua a tradição dos azulejos, desta vez com um painel de Hilda David. Mais abaixo, no sítio da Ajuda, existe outra capela com mais de 400 anos. No meio da construção urbana maciça, sobressai a capela de Nossa Senhora da Ajuda, uma ermida construída por 1540-1541 por António Favila e sua mulher Dona Maria de Vasconcelos. Esta capela estava associada ao morgadio dos Piornás. Durante o século XVI, por 1570,
os padres jesuítas passaram algum tempo nas casas contíguas a esta capela, por especial deferência de Fernão Favila. Os padres tinham vindo de Lisboa. Em Lisboa graçava a peste e foi necessário fazer um período de quarentena antes de chegarem à cidade do Funchal. A capela sofreu, como todas as outras, as vicissitudes da economia. Quando a cultura da cana-sacarina declinou, as rendas para manter a capela diminuíram também. E assim, por volta de 1791, a capela estava já em ruínas, pelo que o bispo Dom José da Costa Torres suspendeu as celebrações neste templo. A capela veio a ser reconstruída e desse tempo da reconstrução ainda avulta a pintura de Nicolau Ferreira Duarte, um artista madeirense, no retábulo da ermida de Nossa Senhora da Ajuda. Da história fazem parte ataques e saques dos corsários franceses que tornaram evidente a vulnerabilidade da segurança do litoral desta freguesia e da capital da ilha. A razão pela qual diversas defesas foram construídas entre o Gorgulho e a Ribeira dos Socorridos. Em 3 de outubro de 1566, os corsários franceses desembarcaram na Praia Formosa. Eram mais de 1000 homens, capitaneados por Bertrand de Montluc. Durante 16 dias saquearam o Funchal. De casas e igrejas levaram numerosas riquezas. A violência e o pânico marcaram o cotidiano de então. Do lado dos madeirenses, houve mais de 200 mortos. Do lado dos franceses, 50. O cônego Jerónimo Dias Leite, o nosso primeiro cronista, escrevendo por volta de 1579, deixou o seu testemunho. Ficaram os naturais tão pobres e desbaratados que ainda hoje em dia não podem levantar cabeça deste alejão. Foi já em pleno século XX que foi transferido para São Martinho o principal cemitério da cidade do Funchal. Foi em janeiro de 1942 que se iniciou a transferência do cemitério de Nossa Senhora das Angústias para São Martinho. O novo cemitério trouxe dinamismo à freguesia. Um cemitério não é só um lugar de dor e de saudade. No cemitério também podemos observar manifestações artísticas associadas à estatuária, associadas à heráldica, à escultura. E aqui há vários exemplos de jazigos armoriados, esculturas de Francisco Franco e de outros mestres, como também elementos da arquitetura funerária. A capela ossário do cemitério de São Martinho é um bom exemplo do movimento moderno na arquitetura. É da autoria de Chorão Ramalho. O projeto inicial data de 1951, mas a construção da capela começou em 1955. Chorão Ramalho, com a mestria que lhe é reconhecida, procurou utilizar nesta capela elementos do ambiente local. E, por outro lado, rodeou-se de bons artistas que rechearam a capela com várias obras de arte. Por exemplo, sobre o pórtico, nós temos a ressurreição de Curubim Lapa, temos também uma cruz de ferro de Barata Feio e, no interior, um painel de azulejos policromado de Guilherme Camarinha, representando o arcanjo São Miguel vencendo o dragão, isto é, a vitória do bem sobre o mal. Desde o século XV foram estas terras povoadas e por aqui prosperaram canaviais e vinhedos. Mas seria a plantação de bananais a marcar a atividade desenvolvida por uma nova geração de agricultores que herdou dos pais e avós o apego e a paixão pela terra.
Em São Martinho, ser produtor de banana é bom, porque o clima é bom, a temperatura, cuidando bem dos terrenos, consegue-se produzir banana boa. A banana já da Madeira é bastante conhecida por si. E depois, os terrenos são altos, a temperatura é boa, a banana é muito boa, saborosa, é uma banana que não existe quase em parte mais nenhuma. Já é difícil de encontrar uma pessoa que tenha amor a isto e que saiba trabalhar e que trabalhe de manhã à noite como os antigos. É difícil de encontrar, mas uma pessoa que tem amor não é muito difícil. O contraste entre o urbano e o rural, o moderno e o mais tradicional, é evidente à medida que nos afastamos da orla marítima e nos embrenhamos na mancha verde que cobre grande parte dos terrenos que se espalham encosta acima. Na primeira década do século XXI, foi fundada uma empresa pública que tem como missão comprar toda a produção de banana, procedendo à sua venda no continente português. A sede está instalada na freguesia por duas razões. Este centro da Gerba já vem de trás e é uma posição natural, ou seja, nós estamos aqui com a influência da cidade do São Martinho, Funchal e Câmara de portanto, apanhamos toda esta zona, que é a maior mancha de produção de banana da Madeira. É uma zona também com forte apetência para a produção de banana, dada a sua localização, a sua exposição solar. Aqui uma série de fatores que fazem com que esta zona sempre foi uma zona de grande potencial de produção. Hoje, a GESBA é responsável pela aquisição de mais de 22 mil toneladas de banana que compra a mais de 3 mil agricultores. A orla marítima e os picos marcam a morfologia da freguesia. A ligação ao mar foi sempre muito forte, mesmo quando as estruturas originais deixam de ter utilização. É o caso do Cais do Carvão, que remonta a 1903 e que desempenhou um papel fundamental no armazenamento e comércio do carvão. Em 1909, na Ponta da Cruz, instalou-se uma fábrica de conservas que chegou a exportar mais de 550 toneladas de atum. É a partir do primeiro quartel do século XX que começaram a surgir as primeiras ideias para a edificação de zonas de banho, de fruição para locais e turistas. Em 1932, foram construídas as piscinas do Lido, que hoje ainda existem, ainda que renovadas e que são geridas pela empresa municipal Frente Mar Funchal. Temos Lido, Ponta Gorda e temos também as Poças do Gomes. Temos a responsabilidade sobre as Poças do Gomes. E além disso, também fazemos toda a manutenção da Praia Formosa. Tudo o que é limpeza, tudo o que é as pequenas manutenções também é da nossa responsabilidade. Como é uma praia de acesso livre, nós temos um cuidado especial, quer na manutenção, quer na limpeza, e até porque acaba por ser o grande acesso livre que o Funchal tem. Agora, um dos grandes desafios que temos na Praia Formosa é que, de facto, o investimento está a ser feito aos poucos e precisa de um grande desenvolvimento em toda a parte que está a montante da praia, não é? A Madeira tem esta característica muito especial, que ou temos praias de calhau rolado, ou então temos de fazer estes acessos que não existem em mais parte nenhuma do mundo com esta expansão, com esta utilização. Estes complexos balneares que nós vamos fazendo para poder usar o mar acabam por ser únicos da Madeira. Nós dizermos que apanhamos sol numa plataforma de cimento e depois vamos à água e depois saímos por umas escadas de ferro é uma coisa um bocadinho estranha. Quando nós falamos em praias no resto do mundo, toda a gente associa uma praia de areia, um areal. Fora da Madeira dizem que nós não temos praias, porque estão habituados àquela concepção de areal, mas a realidade é que depois quando usam, sentem e vivem esta experiência muito particular e que nos caracteriza muito. E demonstra muito bem a necessidade que um ilhéu tem de ir ao mar e de sentir o mar. Tanto que nós não dizemos vamos à praia, nós dizemos vou ao banho. É uma expressão muito típica, portanto nós quando vamos para junto do mar é mesmo para mergulhar, não é para estar ali ao pé a fazer de conta, é mesmo para usar o mar.
É muito engraçado, nós vemos que todas as praias são utilizadas todo o ano, durante todo o ano. E então nós temos uma característica muito especial. Cada praia acaba por ter os seus clientes habituais, os seus utentes habituais e que dão aquela característica e aquele caráter e aquela vivência muito especial a cada uma das praias. A fruição, associada ao mar, levou na década de 50 do século XX à fundação do mais importante clube náutico de toda a ilha. Os nossos maiores polos são a sede social aqui na Quinta Calaça, mas também o Complexo Desportivo da Nazaré, ambos situados na freguesia de São Martinho. O Complexo Desportivo da Nazaré completa para o próximo ano 20 anos de existência. É um polo que movimenta muitas pessoas também da freguesia. Temos 2.500 utentes, desde os bebés de 6 meses até os menos jovens, que vêm fazer vida ativa, hidroginástica, portanto, todas as modalidades. Portanto, é um complexo aberto a toda a população. Isto começou com a vontade, foi feito em 1950 uma regata entre Lisboa e a Madeira, e aqui na Madeira houve a necessidade de realmente um grupo de pessoas se juntar e para poder organizar eventos como este. E então, em 1952, surgiu o Clube Naval do Funchal, cuja primeira sede foi a Capitania do Funchal e que foi crescendo até os passados 65 anos ter esta dimensão. Ao longo do nosso historial tivemos 4 atletas olímpicos, com 5 participações olímpicas, 2 diplomas olímpicos e muitos internacionais em nas diversas modalidades. Os olímpicos, continuamos a ter o primeiro e único olímpico da natação da Madeira, o Pau Camós. Outra coletividade importante é o Clube Amigos do Basquete. Fundado em 1979, é uma referência em Portugal, com mais de 25 títulos e taças conquistadas, com destaque para os 6 títulos de campeão de Portugal. Tem participações nacionais da equipa masculina e da equipa feminina e consecutivamente deverá ser o clube que há mais tempo tem uma equipa no setor feminino e uma equipa no setor masculino a disputar ao mais alto nível. Já são muitos anos e já temos muitos pergaminhos, inclusive com títulos nacionais. Com sede e pavilhão no bairro da Nazaré, o projeto do CAB dividiu-se desde a sua fundação em 2 componentes. A opção de implantarmos o pavilhão aqui teve 2 propósitos. Que era um terreno que pertencia ao Governo Regional na altura, que era anexo à escola, e permitia 2 valências, que seria a parte desportiva do clube e a parte de apoio também à escola em protocolo, que eles pudessem cá vir, os alunos da escola, e pudessem cá vir e utilizar as nossas instalações. Embora existam muitos equipamentos desportivos espalhados pela freguesia, a construção do Estádio do Marítimo nos Barreiros é hoje um ícone, tanto pelos seus traços modernos, como pelo facto de ser uma nova centralidade e uma modalidade que desperta a atenção de milhares de adeptos. De volta ao litoral, a Estação de Biologia Marinha do Funchal, infraestrutura da Câmara Municipal do Funchal, destaca-se pelo trabalho feito na investigação científica e desenvolvimento das ciências e tecnologias do mar, em especial nas áreas da biologia e ecologia do litoral e de águas profundas. Aqui estão catalogadas 50.000 espécies de peixes, crustáceos e moluscos. São Martinho tem algumas características ímpares. É a maior freguesia da ilha, com mais de 30.000 residentes, e tem na Nazaré o maior bairro residencial, com 2.000 alojamentos e cerca de 5.000 habitantes. Com cerca de 1.000 empresas registadas, é um dos motores da economia da principal cidade da ilha, pois acolhe grandes empresas, como é o caso da Cimentos Madeira, o entreposto de venda de cimento, ligada à fileira da construção
que chegou a comercializar mais de 530 mil toneladas de cimento por ano, dando emprego a dezenas de trabalhadores, com um volume de faturação de 40 milhões de euros. Casas senhoriais e palacetes, hotéis históricos, monumentos e o mais recente grande espaço comercial da região fazem parte do património edificado da localidade, alguns com uma imagem marcante na história da Madeira e do mundo. Entre o Ribeiro Seco e a Ribeira dos Socorridos, desenvolveu-se, a partir dos finais do século XIX, uma zona turística. Aqui encontramos, desde 1891, o Hotel Ritz. O Ritz faz parte da história da Ilha da Madeira, do Portugal e da Europa. Ficaram no Ritz personagens, tal como Winston Churchill, que mudaram a história do mundo. Cada vez mais os tempos mudam, e mudam muito rapidamente, e a informação corre numa velocidade supersônica. E manter uma instituição como o Ritz ao passo com o tempo é, sem dúvida, um grande trabalho. O que nos destaca mais é uma atitude, uma proximidade ao cliente, que nos ajuda também a interpretar os desejos dos clientes. Mas não é de uma forma forçada. Tudo é feito de uma maneira muito genuína. Além da componente humana, temos também a componente física do edifício, que temos sempre que tentar de manter um compromisso dentro da história e os tempos modernos. Para manter o nível de serviço é preciso de ter pessoal muito bem formado, portanto o nosso investimento na parte da formação do pessoal são investimentos muito importantes, mas não apenas na parte técnica, porque a parte técnica aprende-se nos livros, é mais a parte emocional. Temos vários clientes que ficaram cá a primeira vez com os pais e depois voltaram sozinhos. Temos alguns que passaram cá durante um cruzeiro, pararam no Ritz para tomar o chá da tarde e voltaram cá, depois voltaram com os netos e voltaram com os avós. Cria-se mesmo uma ligação dentro da linhagem familiar de alguns clientes. E há clientes que vêm cá mesmo para, digamos, saborear a história deste hotel. A história que é contada pelos quartos, a história que é contada pelos nossos jardins, a história que é contada pelos nossos funcionários. Não temos que esquecer que temos aqui funcionários que trabalham conosco há N anos e que têm muitas histórias para contar ao público. O Ritz foi o concretizar do sonho de William Reid, um escocês que almejou construir um hotel majestoso na Madeira, longe dos frios invernos do norte da Europa. Tragicamente, Reid morreu antes de o hotel estar concluído, mas os seus 2 filhos decidiram levar o desejo do seu pai adiante. Eu sempre digo que o William Reid, quando escolheu esta rocha, já tinha uma visão do futuro. E por isso, quando abrimos o William, que é uma homenagem ao William Reid, está lá escrito que este restaurante dedicado a uma pessoa que, olhando para uma rocha, imagina o futuro. Aqui não havia nada, aqui havia uma rocha e ele construiu um hotel com uma vista fantástica. Todos nós apreciamos, nós que trabalhamos aqui diariamente e não nos cansamos de apreciar esta vista, e construiu esta beldade. Ao longo de mais de 126 anos, e para além do primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, passaram pelo Ritz personalidades mundiais de relevo da aristocracia do cinema, das artes, à política, todos à procura do esplendor de uma arquitetura tradicional que tem nas suas suítes e salões marcas de referência, mas onde o jardim e o Oceano Atlântico são a imagem que se vislumbra a partir da falésia.